Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem para todos. Queridos ouvintes, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao 7º episódio de nossa reflexão semanal do Santo Evangelho. Hoje, 13º domingo do tempo comum, meditaremos o Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43. Caso queiram acompanhar o Evangelho enquanto refletimos, o mesmo se encontra na descrição do nosso vídeo. Olá, meus irmãos, que alegria em mais um podcast e poder partilhar a palavra do Senhor neste 13º domingo do tempo comum, nesta liturgia tão bela, tão linda, de fato, que a igreja nos proporciona. E no primeiro contato que tive com essa liturgia, a palavra que veio ao meu coração, a primeira, foi fidelidade. A fidelidade de Deus para conosco, seus filhos tão amados. A fidelidade que nunca se acaba. A fidelidade que tem por característica a generosidade. A mesma generosidade que Paulo nos traz na segunda leitura de hoje. A generosidade de Cristo que fez com que ele assumisse toda a condição humana, se fizesse pobre por causa de nós, para entender as nossas necessidades e nos ajudar de forma ainda mais efetiva, ou seja, com toda a empatia, com todo o reconhecimento em todas as nossas necessidades. Jesus, ele está disposto a nos ajudar. Porque Ele é generoso. Porque nosso Deus é generoso. Porque a Ele pertence toda a bondade. Toda a bondade. E a liturgia de hoje, no centro da liturgia, no Evangelho, Marcos nos traz duas situações, de generosidade do Senhor. A primeira, a de Jairo. Jairo vai correndo até Jesus. E Jesus, ao descer da barca, logo após atravessar o lago para outra margem, ele vai às pressas à casa de Jairo para tentar salvar a menina, a sua filha. E Jesus foi às pressas. Mas no meio do caminho, Jesus encontra uma mulher. Ou melhor, a mulher encontra-se com Jesus. E esse encontro da mulher é um encontro que vem trazer uma mensagem para todos nós. A mensagem de nos aproximarmos de Jesus. A mulher estava sofrendo há 12 anos com hemorragia que tirava a sua paz. Mas ela não perdeu sua fé. Não perdeu sua confiança em Deus. Não perdeu as esperanças. E ela, quando soube que Jesus ia passar por ali onde ela estava, ela pensou, se eu me esforçar, se ao menos para tocar a bainha da túnica dele, do Mestre, eu serei salva desta doença. Meus irmãos, foi o que de fato aconteceu. E Jesus sentiu a força saindo dele. E ele percebeu a mulher humilde, contrita, arrependida e confiante de que seria curada. Porque é isso que chama a atenção de Jesus. A humildade, a pequenez, a pobreza. Meus irmãos, um monte de coisa poderia impedir aquela mulher. E impedia de fato. Para chegar até Jesus. Mas nada disso definiu. Nada disso fez com que a mulher desistisse de se aproximar do Mestre. Acredito que por vezes nós somos esta mulher, que sofre com o fluxo não do sangue, mas do pecado em nós. Precisamos então chegar até Jesus, mais perto dele, e precisamos enfrentar tudo o que nos impede de nos aproximarmos, para tocarmos ao menos a bainha da túnica dele. E o que muitas vezes nos impede são os prazeres do mundo, as tentações, o pecado, as coisas do mundo que impedem os nossos pensamentos de se voltar totalmente para Jesus.
que comprime Jesus, impedindo que o nosso pensamento se volte para Ele, que comprime Jesus em nosso coração, impedindo que os nossos sentimentos, que tudo que temos e o que somos se volte para Ele. Percebam que a mulher fez a parte dela. E ainda que fraca por causa da doença, se esforçou e conseguiu chegar até o Mestre. Porque com a fé podereis fazer uma montanha sair de um lugar e ir para outro. Foi isso que Jesus nos garantiu. E foi a fé da mulher que fez isso. Moveu ela de um lugar para o outro. Ela que estava ali, sucumbida por uma montanha de fraqueza, da doença, mas conseguiu chegar até o Mestre. Meus irmãos, devemos buscar o Senhor com humildade, com arrependimento, com o coração contrito, porque o Senhor quer agir em nossa vida. Jesus não passou ali naquele caminho em vão. Com certeza o Pai permitiu que Jesus passasse por ali para agir no coração, na vida daquela mulher e no coração das pessoas que estavam ali ao redor, que perceberam, que testemunharam a ação de Deus na vida da mulher que sofria com hemorragia. A mesma coisa serviu também para Jairo e sua família. Jesus, ao chegar na casa de Jairo quase perdendo as esperanças, né? Jesus, ao chegar em sua casa, disse assim: vem somente tu e tua mulher ao quarto da tua filha. E os apóstolos, os 3 apóstolos que Marcos cita, foram com Jesus. E Jesus ali transformou a vida daquela família. Fez o que o Salmo nos diz na segunda estrofe, né? Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Jesus arrancou a filha de Jairo das garras da morte e fez ela se levantar. Porque Jesus é aquele que vence o pecado e a morte. Jesus é aquele que nos traz a vida, que nos dá a vida em abundância. E Ele age na nossa vida. Ele queria agir na vida de Jairo. Por isso, somente a mulher de Jairo e Jairo presenciaram aquele momento. E os 3 apóstolos para testemunharem. Porque Deus queria agir na vida deles de forma especial e única. Deus também quer agir na nossa vida e dizer para nós que em meio às dificuldades, sobretudo neste tempo de pandemia, Ele vai nos dizer: foi tua fé que te curou. Vá em paz e seja curado desta doença. Levanta-te, é isso que o Senhor quer nos dizer. Mas somente com a fé, meus irmãos. Somente confiando no Senhor e esperando nele e fazendo nossa parte é que nós chamaremos a atenção de Jesus. Como Jairo e como a mulher que sofria com hemorragia. Muito bem, é uma grande alegria estar aqui com os meus irmãos e com os ouvintes para refletirmos o Evangelho deste 13º domingo do tempo comum. Gente, o Evangelho de hoje, ele nos traz o tema central da fé. É o que podemos perceber tanto no caso da hemorroísa quanto no caso da filha de Jairo. Eu gostaria de comentar esses 2 casos e falar um pouco sobre a fé. Então, primeiro, o caso da hemorroísa. A frase que Jesus diz para aquela mulher, mulher, a tua fé te salvou, nos mostra que o essencial é a fé. Alguém poderia dizer, ora, aquela mulher foi curada porque ela tocou nas vestes de Jesus. Então, ou vamos supor se ela tivesse tocado nos pés de Jesus ou nas mãos de Jesus. Mas o essencial não é o exterior, não é aquilo que a gente vê. O essencial é o invisível, é o interior. Por isso que Jesus diz, mulher, a tua fé te salvou. Ele não diz, mulher, o toque que tu deu na minha roupa te salvou. Então, a fé é o essencial. Da mesma forma, no caso de Jairo,
quando dizem para Jairo: para que incomodar o mestre? Tua filha já morreu. E Jesus diz para ele: não tenhas medo, apenas creia. Apenas tenha fé. Porque a fé, ela vence o medo. E é a fé que vai trazer a tua filha de volta, Jairo. Era isso que Jesus queria dizer para ele. Então, mais uma vez, nós vemos aqui a fé. A fé como a porta de entrada, a ferramenta para a graça de Deus na nossa vida. Aí você pergunta: mas o que é a fé? E existem, gente, várias respostas para essa pergunta e várias respostas corretas. Mas há uma resposta que eu prefiro. É dizer que a fé é quando nós acreditamos sem que os nossos sentidos consigam perceber. Por exemplo, a Eucaristia. Nós católicos cremos que Jesus se faz presente na Eucaristia por inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Mas os nossos sentidos não percebem isso. Quais são os nossos sentidos? Visão, audição, tato, olfato, paladar. Nossa visão vê pão. Nosso olfato sente o cheiro de pão. Nosso paladar sente o gosto de pão ou de vinho, caso você também comungue a espécie do sangue na aparência do vinho. Nosso tato sente o pão, né? E nossa audição não consegue ouvir nada, até consegue, né? Mas raramente. Então, veja, nossos sentidos, eles não percebem Jesus na Eucaristia. Mas a nossa fé consegue perceber. É um ato da inteligência e da vontade. Nós cremos sem que nossos sentidos percebam. Então, é isso. Quando nós fazemos um ato de fé em nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sem perceber com nossos sentidos, isso é muito agradável a Ele. E que alegria se, num ato de fé, Deus lá do céu for tocado, assim como aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, e de Jesus saiu uma força. Que alegria se conseguimos tocar a Deus com nossa fé, para que dele saia uma força para a nossa vida, que é a sua graça. Então ele nos dirá: filho, filha, a tua fé te salvou. Não tenhas medo e vá em paz. Que alegria tocar o Senhor com a nossa fé. Salve Maria Santíssima, concebida sem pecado original. Queridos ouvintes, no Evangelho de hoje, Jesus nos chama a atenção sobre uma mulher que passava por uma doença que era a hemorragia. E essa mulher passou 12 anos com essa doença. Exatamente isso, 12 anos. E ela sempre correu atrás para tentar se curar dessa doença, através dos médicos, sendo que nenhum conseguiu curá-la, não conseguiu resolver seu problema com a doença. E mesmo ela passando esse tempo todinho doente, ela não desistiu e parou de recorrer aos médicos humanos, né? E recorreu ao maior dos médicos, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E ela acreditou nisso. Ela teve fé e recorreu a nosso Senhor Jesus Cristo, pois ela acreditou que se ela, até mesmo se chegasse a tocar, só para dar um toque no manto de Jesus, ela já acreditava que seria curada. Imagine você passar por todos os médicos melhores possíveis e nenhum conseguir resolver seu problema, e o maior dos médicos conseguir resolver apenas com um toque seu.
Então, meus irmãos, que possamos seguir o exemplo dessa mulher que teve tamanha fé e recorreu ao maior dos médicos e ao grande remédio para as nossas doenças. E eu não digo só doença física, mas eu digo também em questão de doença espiritual, principalmente espiritual, pois o pior das doenças nem sempre são as doenças físicas, pois as doenças físicas, elas hoje em dia, elas são mais fáceis de se curar, elas têm uma possibilidade de se curar. Agora, uma doença espiritual é uma coisa muito complicada, mas se recorrermos ao maior dos médicos, ao grande remédio, que é nosso Senhor Jesus Cristo, com fé, como essa mulher teve fé, nós com certeza iremos conquistar a grande cura. Principalmente no tempo de hoje, né, meus irmãos, que estamos passando por um grande período de dificuldades com muitas doenças, não só com relação ao Covid-19, mas também outras doenças que estão avançando por influência do Covid também. E que a gente possa recorrer sempre ao maior dos médicos, para que a gente possa conquistar a grande cura. E uma outra coisa que me chamou a atenção nesse evangelho é uma frase que Jesus ele fala muito, principalmente nos milagres que ele faz. Ele fala a seguinte frase: a tua fé te curou. O interessante, meus irmãos, é que em todos os milagres que Jesus faz para alguém, todas as vezes Jesus fala essa mesma frase: a tua fé te curou. Por que eu queria chamar a atenção nessa parte? Porque Jesus poderia muito bem ter dito: olha, eu te curei, eu que causei a sua cura, fui eu que te curei. Mas não, em nenhum momento, em nenhum dos milagres de Jesus, Jesus falou isso: eu te curei. Ele sempre falou: a tua fé que te curou. Pois ele poderia usar os seus milagres para se engrandecer, mas não. Os milagres, eles são uma grande manifestação do poder de Deus e ao mesmo tempo da grande fé das pessoas que elas têm a Jesus. Pois acredito que muita gente quer ter um milagre, muita gente deseja ter milagres, mas minha gente, um milagre não serve para enaltecer Deus, para não só demonstrar o seu grande poder, serve também para demonstrar a tamanha fé que nós temos a Jesus. Então, que a gente possa ter fé e através dessa fé fomentar cada vez mais essa fé através das nossas obras, e com isso, mais na frente, os milagres vão se desenvolvendo cada vez mais. O nosso evangelho começa nos contando no versículo 21 que uma numerosa multidão se reuniu onde Jesus estava. O que não seria a primeira vez, já que sabemos que Jesus sempre era cercado de várias pessoas. Várias pessoas andavam com Jesus, várias pessoas sentavam para escutar suas parábolas, várias pessoas até comiam junto com Jesus. Mas essa multidão tem algo de específico. Sabemos que a palavra multidão por si só indica um grande número de pessoas. Mas nesta passagem temos a palavra numeroso também. Uma numerosa multidão. Não só no versículo 21, mas também no versículo 24, que fala que a numerosa multidão comprimia Jesus Cristo, nos indicando que a quantidade de pessoas que ali estava era absurdamente grande. No meio delas, uma mulher que há mais de uma década sofria com hemorragia se arrastava para encontrar o Messias.
queridos ouvintes, pensemos no período do tempo que estamos vivendo. E também quantas vezes estivemos fracos na fé, sem nenhuma esperança. Quantas vezes não nos deparamos com os desafios do dia a dia que mais uma vez surgem e nos fazem acreditar que tudo está perdido. Mas tamanha é a fé dessa mulher. Queridos irmãos, podemos pensar nessa hemorragia com o coronavírus, por exemplo. Inúmeras pessoas estão nas UTIs. Multidões de famílias estão desconsoladas com seus amigos, familiares. Todos nós compartilhamos dessa dor, tal qual a mulher. Lembremos-nos, irmãos, que a mulher não queria sentar e conversar com Jesus, mas sim tocar as suas vestes. E é incrível que com um pequenino gesto ela nos lembrou o essencial, que é ter fé. Ela nos mostra o quão importante é a busca, a procura pela salvação. Mesmo com toda a dificuldade que ela tem por sua doença, a sua limitação, quase desfalecida, quase sendo pisoteada, ela não desiste de procurar o Santíssimo. Queridos irmãos e irmãs, assim também devemos ser nós. Devemos procurar o Senhor, independentemente da dor que possamos estar sentindo. Porque Jesus também sentiu dor. Jesus sentiu a dor dos cravos, rasgando a sua pele. Ele sentiu o que é estar só, sentir-se só. Mas ainda assim, ele orou a seu Pai. Porque aquela mulher buscava tocar a veste de Jesus. Nós temos o privilégio de conversar diretamente com Ele. E devemos seguir o procurando, seguir a luz que nos guia, porque somente Ele tem a cura de todos os nossos males. E mesmo submersos nesse mundo bruto, neste mundo incrédulo, neste mundo hipócrita, assim como aquela mulher, na numerosa multidão que comprimia Jesus, Deus nos sente, Deus olha para nós. E Ele também diz: tenha fé, confie em mim, pois estão vindo os teus dias de glória. Essas lágrimas que correm o teu rosto não serão derramadas para nada, além da mais pura alegria de amar e ser amado. Jesus fala no versículo 34, a tua fé te curou. A fé, como já foi dito, que mesmo do tamanho de um grão de mostarda, que é uma das menores sementes que existem, é capaz de mover montanhas. Queridos irmãos, oremos para que nunca desistamos de procurar o Senhor. Que os prazeres efêmeros que este mundo nos oferece nunca nos seguem para o verdadeiro prazer, que é gozar da vida eterna ao lado do Pai. Que possamos tocar nele, não com o nosso corpo, mas com a mais pura fé, para que assim sejamos curados de todas as enfermidades que este mundo nos oferece. Hoje, no dia 27 de junho, a Igreja celebra o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro começou a ser propagada a partir de 1870 e espalhou-se por todo o mundo. Estamos falando de uma pintura do século XIII, de estilo bizantino. Segundo a tradição, foi trazida de Creta, na Grécia.
por um negociante e em 1499 foi honrada na igreja de São Mateus. O Perpétuo Socorro foi um título, dentre vários outros, dado por nós cristãos a Nossa Senhora, justamente pelo seu significado. Quando falamos Perpétuo Socorro, estamos falando do socorro eterno, do socorro sempre, do socorro de mãe, uma mãe que jamais abandona o filho, uma mãe que jamais esquece do filho. E em 1812, o velho santuário foi demolido. O quadro foi colocado então no oratório dos padres agostinianos. Somente em 1866, os redentoristas obtiveram de Pio IX o quadro da Imagem Milagrosa. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi colocada na igreja de Santo Afonso, em Roma. De semblante grave e melancólico, Nossa Senhora traz no braço esquerdo o menino Jesus, ao qual o arcanjo Gabriel apresenta 4 cravos e uma cruz. Ela é a Senhora da Morte e a Rainha da Vida, o socorro seguro e certo dos que a invocam com amor filial. Que essa semente que plantamos em vossos corações com essa conversa seja fortalecida e que floresça em orações e caridades. Agradeço primeiramente a Deus, a meus irmãos José Vinícius, Rodrigo e Vinícius, e a vocês, nossos queridos ouvintes. Não se esqueçam de deixar o like se gostarem do podcast, clique no botãozinho vermelho para se inscrever em nosso canal, compartilhem para que a palavra de Deus possa tocar outras pessoas e ativem o sininho para receber todas as nossas notificações. Virgem do Perpétuo Socorro, Santa Mãe do Redentor, socorrei o vosso povo que almeja ressurgir. Dai a todos a alegria de caminhar na consciente e ativa solidariedade com os mais pobres, anunciando de modo novo e corajoso o Evangelho do vosso Filho, fundamento e ápice de toda a convivência humana que aspira a uma paz verdadeira, justa e duradoura. Como o menino Jesus que admiramos neste venerável ícone, também nós queremos apertar a vossa mão. A vós não faltam nem o poder nem a bondade para nos socorrer em todas as necessidades e em cada pedido. Agora é a vossa hora, vinde, pois em nosso auxílio e sede para todos refúgio e esperança. Amém. Ao céu e avante.